Desde a infância, Hélio Carmona sentia o peso de um silêncio estranho dentro de si. Cresceu entre plantações de cacau e eucalipto, ouvindo o som das corujas que dominavam a noite de Linhares como sentinelas silenciosas. Mas, ao contrário dos outros meninos, Hélio não se assustava com o som lúgubre das aves noturnas. Ele se confortava nele. Seu pai sumira no Rio Doce durante uma cheia em 2007 e sua mãe, uma mulher profundamente religiosa, mergulhou num fanatismo que transformou a casa em uma cela espiritual. Hélio aprendeu cedo a mascarar emoções. O que ninguém sabia era que, no porão de sua residência, ele construía pequenos caixões com madeira de restos de móveis queimados, sempre enterrando pequenos animais com etiquetas de nomes humanos. Linhares, com sua urbanização desigual, abrigava bairros como o Interlagos e o Planalto, que pareciam esquecidos pelas autoridades. Ali, Hélio trabalhava como auxiliar em um frigorífico, manipulando facas afiadas com precisão clínica. Sua obsessão por controle, por silêncio e pela morte que não faz barulho crescia a cada dia. Ninguém suspeitava do rapaz calado que morava com sua mãe doente e era sempre visto alimentando os cães de rua. Mas, à noite, Hélio andava pelas estradas vicinais entre bairros, ouvindo as corujas, respirando fundo e escolhendo sua próxima presa. Alguém que, como ele, carregava feridas invisíveis. Tudo começou com Marta, uma mulher em situação de rua que frequentava a área da antiga estação ferroviária. Ela estava com espíritos, dizia. Hélio a observava há semanas. Em suas alucinações, Marta dizia que alguém a seguia com olhos de coruja. Aquilo o excitava. Sentia-se invocado, como se ela tivesse o chamado pelo nome. Naquela noite abafada de janeiro, ele esperou até que a estação ficasse vazia. Os postes de luz piscavam intermitentemente, como se se recusassem a testemunhar o que aconteceria. A escuridão tomou conta e, quando Marta sentiu a lâmina gelada na garganta, já era tarde demais. Ele a silenciou e levou seu corpo até uma pequena gruta desativada nas margens do rio pequeno. O local onde Hélio depositava os corpos era estratégico.
uma caverna esquecida entre rochas e mato fechado, onde o cheiro de esgoto encobria qualquer vestígio. Ele não matava por raiva, nem por prazer. Ele matava por ritual. Cada vítima recebia um corte em forma de asa de coruja no peito e tinha os olhos costurados com linha de pesca. Era a forma que ele encontrara de ajustar o olhar das almas. Nos dias seguintes, Marta foi dada como desaparecida, mais uma estatística entre as tantas outras. Mas o caso ganhou a atenção de uma jovem jornalista da Rádio Linhares FM, que suspeitou de um padrão. Ela notou que todos os desaparecidos tinham algo em comum. Eram pessoas que haviam sido esquecidas pela cidade. Na Delegacia Regional de Linhares, o investigador Cícero Menezes começava a montar um mosaico perturbador. Em 18 meses, 5 pessoas haviam desaparecido em áreas periféricas. Nenhuma pista, nenhum corpo, apenas relatos abafados. Cícero, ex-militar com formação em psicologia criminal, notava que havia uma arquitetura sombria por trás dos sumiços. As vítimas vinham de ambientes negligenciados, sem vínculos familiares. Todas, de alguma forma, simbolizavam o abandono. E isso o intrigava. Para o sistema, eram invisíveis. Para Hélio, eram escolhidos. Enquanto isso, Hélio cultivava seu altar. Os caixões miniatura agora carregavam ossos reais. Ele os limpava com cal e os selava com resina, como pequenos troféus. A obsessão crescia. Ele começou a deixar mensagens em latim nas roupas das vítimas antes de enterrá-las. Palavras como Noctua, Oblivium e Custos. As corujas, empoleiradas em seu quintal, pareciam compreendê-lo. Sua mãe, acamada, delirava à noite, dizendo que os olhos do filho brilhavam mais que os do diabo. Mas ninguém a ouvia. Hélio agora não era só um serial killer, era um artista do silêncio, um artesão da morte. A jornalista Adriana Vasconcelos decidiu levar sua investigação ao ar. Em um programa noturno, mencionou o possível padrão de um predador silencioso operando nas sombras de Linhares. Ela descreveu detalhes dos sumiços, a ausência de registros digitais e o comportamento da polícia. Hélio ouviu tudo sentado em sua sala, cercado por recortes de jornal e estatuetas de corujas. Pela primeira vez, sentiu um frio que não vinha de dentro, vinha de fora. Ele havia sido notado. A excitação
e o medo se misturava. Em seu íntimo, desejava ser descoberto, mas ainda não. Naquela noite, enquanto Adriana voltava para casa, percebeu os faróis de uma moto seguindo-a desde o bairro Shell até o centro. Desviou por ruas estreitas, mas a moto seguia. Quando dobrou na Avenida Governador Lindenberg e parou em frente ao portão automático do prédio, a moto passou direto. O susto foi suficiente para que ela redobrasse os cuidados. No entanto, algo estava claro. O serial killer a ouvira e agora ela fazia parte do seu mundo. Hélio começou a delirar com mais frequência. Já não dormia direito e durante o trabalho ouvia vozes que sussurravam seus nomes em línguas mortas. Ele acreditava estar sendo guiado por uma entidade chamada Strigoi Nocturnus, um ser ancestral que exigia almas como pagamento. Os olhos das vítimas, uma vez costurados, formavam um portal simbólico entre este e outro mundo. Ele via todo como uma obra de purificação. Numa noite chuvosa, enterrou um rapaz autista que costumava desenhar pássaros nas praças. Antes de partir, colocou um desenho dele nas mãos do corpo e chorou, não de culpa, mas de beleza. Enquanto isso, o investigador Cícero Menezes invadiu os arquivos do Hospital Municipal à procura de pacientes psiquiátricos da infância. Encontrou um padrão em prontuários de 2005. Um garoto que fazia esculturas de ossos de galinha e dizia ouvir as corujas de Deus. O nome: Hélio Carmona. Ao buscar o endereço, encontrou a casa deserta e trancada. A mãe, falecida há uma semana, havia sido enterrada por vizinhos. Cícero entrou pela porta dos fundos e viu o altar. O cheiro de carne podre era insuportável. Em cima da mesa, uma carta com uma só frase: ela agora vê o mundo como ele realmente é. Na mesma noite, Adriana e Cícero decidiram seguir uma pista. A descrição de uma caverna nas margens do rio Pequeno. Munidos de lanternas e armas, caminharam mata adentro. O ar estava pesado e o silêncio era total. Até as corujas sumiram. Ao encontrarem a entrada da gruta, viram restos humanos parcialmente enterrados, símbolos esculpidos nas paredes e fragmentos de vestuário das vítimas. Um cheiro acre tomou conta, mas o que os paralisou foi o som seco de passos atrás deles. Hélio observava da escuridão, mascarado
com os olhos pintados de preto e segurando uma faca de açougueiro. Num momento de tensão extrema, ele correu em direção a Cícero, que reagiu com um disparo que apenas feriu o ombro do assassino. Adriana desmaiou. Hélio fugiu pelo matagal, sangrando como um animal ferido. O que deixara para trás, no entanto, era mais do que corpos. Era a prova definitiva de sua existência. Cícero sabia. Aquele não era o fim. Era o início da verdadeira caçada. 3 semanas depois, o corpo de Adriana foi encontrado nos fundos de um galpão abandonado, com os olhos costurados e um pequeno rádio preso às mãos. Tocava a gravação de sua própria reportagem. Ao lado do corpo, uma carta escrita com sangue. Agora ela faz parte do meu santuário. Cícero nunca se recuperou. Pediu afastamento e sumiu no interior do estado. A polícia decretou que o assassino havia morrido ao tentar cruzar o Rio Doce, mas nenhum corpo foi encontrado. As corujas voltaram a cantar nas madrugadas de Linhares. Hoje a gruta foi lacrada pelo exército e moradores evitam andar por trilhas próximas. Muitos juram ouvir sussurros à noite, principalmente quando a lua cheia aparece sobre o rio pequeno. Os mais antigos dizem que o homem coruja ainda ronda as matas, esperando novas almas esquecidas pela cidade. O nome de Hélio nunca mais foi mencionado oficialmente, mas nas entrelinhas de quem vive em Linhares, seu nome ainda ecoa como um segredo maldito que nunca será completamente enterrado.